citar, né? Porque é muito difícil não citar, mas é que a Escola de Frankfurt produziu reflexões poderosíssimas, né? Poderosíssimas. Você pega, por exemplo, a dialética do esclarecimento, é um clássico, né? Adorno e Horkheimer, né? E aí eu fico pensando aqui no Adorno, observando os penúltimos acontecimentos, porque são sempre os penúltimos acontecimentos. Por quê? Porque acontecerão outros, baseado na violência, infelizmente. Aí eu te pergunto, né? A barbárie tem rosto humano? Tem, claro que tem. Tem. Mas o que o Adorno estava chamando de barbárie era uma outra coisa. Uma outra coisa que justamente ele tomou de empréstimo, talvez nem saiba que tenha tomado de empréstimo desse autor alemão que eu citei anteriormente, com o qual ele se dava mal, chamado Günther Anders. Viviam brigando porque o Günther Anders era ativista dos movimentos de desarmamento nuclear, e o Adorno gostava de ficar atrás da escrivaninha ou fazendo conferências, no máximo conferências no rádio, assim por diante. Então não se bicava, embora de certa maneira convergissem. E a noção de barbárie do Adorno é muito semelhante à do Günther Anders. Nós sempre, quando falamos em barbárie, nós imaginamos uma espécie assim de os hunos, o Átila, fazendo as coisas que o Bolsonaro faz. Então, para nós, isso é a barbárie. Para nós, digamos, dessa conceituação, o Bolsonaro não é um bárbaro, é apenas um mentecapto que, enfim, que apronta segundo os mentecaptos fazem. Então, ele joga farofa para todo lado, ele manda fazer isso. Existe uma estratégia, mas não vamos discutir conjuntura nesse momento. Mas ele não é um bárbaro na acepção, mesmo os nazistas não seriam considerados bárbaros nessa. Bárbaros numa segunda acepção que eu já vou explicar qual é, tanto do Adorno quanto do Günther Anders. A origem está no Günther Anders, é o primeiro a falar isso. A barbárie, portanto, ela concerne as pessoas civilizadas. As pessoas civilizadas. Então, o ato bárbaro por excelência para o Günther Anders, como também deveria ser para o Adorno, o ato bárbaro por excelência são duas coisas que supõem ciência, organização, saber fazer, conhecimento e, sobretudo, ilustração, nenhum tipo de superstição, nenhum tipo de inibição. E o ato bárbaro por excelência é construir uma bomba atômica e jogar sobre uma cidade. Isso não foi feito por uma horda de extrema-direita ou por uma horda de hunos. Foi feito pelo melhor da sociedade, da ciência, das empresas americanas, e que construíram esse artefato do fim do mundo e lançaram de caso pensado sobre duas cidades japonesas no momento que a guerra já estava perdida. Nem função militar tinha. Ora, quem faz isso para eles são os verdadeiros bárbaros. Portanto, não tem nada a ver com ser primitivo, com ser nada a ver. Significa o seguinte, são pessoas, o bárbaro para eles é o que nós diríamos em bom português, não sei, agora para os portugueses que estão nos vendo ou ouvindo agora, isso não deve fazer muito sentido. Não sei se isso é corrente no coloquial lusitano. São pessoas, nós diríamos, sem noção. Para um brasileiro, sem noção é aquele cara que não sabe o que faz, que não sabe das coisas. Esse é um cara, é um sem noção. É um sem noção. Sem noção significa o seguinte, eles não estão à altura daquilo que o seu próprio engenho tecnológico lhes permite fazer. Eles não compreendem o que estão fazendo. É essa decalagem, essa defasagem entre fazer uma coisa e saber o que está fazendo com essa coisa, que para eles é o resumo, é a expressão da barbárie. Exatamente isso. É como se o homem, a humanidade, estivesse aquém daquilo que ela mesma faz e ela não consegue imaginar aquilo que ela está fazendo e continua fazendo. Continua fazendo como quem está desenvolvendo uma atividade normal, como se fosse um job, como outro qualquer.
Então, eu estou aqui construindo um artefato que implica na desintegração de um átomo. Eu sei pela ciência que, nesse átomo, a força que vincula as partículas subatômicas é uma força tal que, se ela for liberada, ela explode. E, portanto, é um explosivo. Então, eu estou continuando a cultura, a economia política da pólvora como arma. Da pólvora, o mosquete, o canhão que dá na bomba atômica. Eu estou apenas desenvolvendo a ciência. Estou desenvolvendo a ciência bom, mas eu não consigo imaginar o que isso significa. E uma vez que eu construí esse artefato, eu sou condenado a usá-lo. Ninguém constrói alguma coisa para não ser usada. Não faz sentido. Então, é essa defasagem, essa discrepância entre o que você faz, do qual você não tem noção, e a sua capacidade e a sua incapacidade de imaginar aquilo que você fez, é que eles chamam de barbárie. Tanto o Guintoanas quanto o Adorno. A mesma coisa, o mesmo raciocínio vale para a construção dos campos de concentração. Os campos de concentração era mais ou menos uma empresa cujo produto era liquidar pessoas. Então, eles imaginavam a maneira mais prática, do ponto de vista logístico, do ponto de vista da química, dos ingredientes necessários para concentrar, para apartar essas pessoas da população, para concentrá-las em guetos, para transportá-las por ferrovias, para concentrá-las em campos e para fazer com que elas entrem em câmara de gás. Isso é uma operação, é uma linha de montagem, podia ser frango, podia ser peru, podia ser qualquer coisa, podia ser soja. Então, está funcionando como uma empresa e cada um executa da melhor maneira que pode a sua função nesse empreendimento, cujo resultado é transformar corpos humanos em cinza, e essa cinza, o que sobra como fumaça, sai pelas chaminés. E isso é uma fábrica funcionando. Então, a barbárie é isso. A barbárie não é a crueldade dos nazistas, porque, sobretudo, os nazistas não recrutavam pessoas cruéis, perversas do ponto de vista psicológico. Eles recrutavam pessoas eficientes, engenheiros eficientes, químicos eficientes, médicos eficientes, que fizessem os experimentos eficientes que eles imaginavam que deveriam ser feitos com aquelas cobaias que estavam ali à disposição, como se fossem porquinhos, como se fossem animais, assim por diante, porque não eram considerados pessoas. Então, a barbárie é essa distância entre as coisas que são o povo, digamos, um dos povos mais cultos e civilizados da história, como a Alemanha, assim por diante, estava fazendo. Isso para eles é a barbárie. A barbárie é esse ponto em que nós chegamos, e não o atraso, a violência, o fulano que entra com o cavalo na biblioteca e toca fogo na biblioteca. Isso é um ato puro e simples de selvageria que qualquer criança pode fazer sem saber o que está fazendo. Então, é isso que eles estão chamando de barbárie que nós vivemos. Agora, aí Paulo... tem N consequências, N consequências. Isso tem consequências, isso sobretudo para o Günther Anders, mas para o Adorno um pouco também, isso tem que ver com a divisão do trabalho, tem que ver com a ideia de trabalho. Porque a única coisa que te permite fazer isso sem pensar no que você está fazendo é alguém no comando dizer para você, isso é um trabalho, e eu quero que você faça bem esse trabalho. E o problema é que as pessoas que executam esse trabalho querem fazer um bom trabalho. Foi o que o Eichmann sempre alegou no julgamento dele. Eu fiz o que me mandaram e procurei fazer da melhor maneira possível. Mas aí que eu digo, qual o papel do